Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio tremendamente jóia. Essa é nova, hein? Tremendamente jóia do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Contente por você estar de volta aí para nós juntos estudarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Você tem orado por mim? Não mente, hein? Não pode mentir. Se não, lembre de mim nas suas orações, tá bom? Que Deus continue nos ajudando para a gente continuar fazendo esse trabalho. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo de Jesus Cristo, quando ele procura ali João Batista, que pregava o batismo do arrependimento, mas Jesus não tinha do que se arrepender. Então a gente vai entender tudo isso aqui, que lições nós podemos tirar desse texto. Eu espero que esteja tudo bem com você também, que você esteja vencendo as suas lutas diárias, assim como eu estou vencendo as minhas, né? São várias, com a ajuda, misericórdia, bondade do nosso Deus. Então vamos lá? Pega o caderninho, leia o capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas e vem pra cá com a gente. Convida mais pessoas e vamos juntos. Nós aí, várias cidades do Brasil, vários lugares do planeta Terra estão ligadinhos aí no podcast Entendes o que estás lendo, para aprender mais a palavra de Deus. Então vamos lá. Jesus ele não tinha nenhuma obrigação. Hoje é Lucas capítulo 3, a parte 3, episódio de número 275, a quarta temporada, tá bom? Só pra gente pautar aqui e não se perder na nossa jornada. Então Jesus ele não tinha nenhuma obrigação de ser batizado com o batismo de arrependimento. Além disso, não se poderia dizer que ele estava se inscrevendo como discípulo de João, né? Mas ele sentiu que convinha a ele fazer o que ele fez. Provavelmente a sua abstenção teria sido muito mais provável de ser mal compreendida do que a sua submissão. E daí a sua ação. Veja que repetidamente Deus se manifestou em graça fortalecedora para o seu filho. E nessa ocasião, quando o céu foi aberto, etc., né? E quando a sua alma estava perturbada no jardim ali também. Então ele apareceu a Paulo no tempo de sua necessidade e ele aparecerá em poder sustentador para nós, nas crises, em meio às crises de nossa vida. Então tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O sentimento de complacência e alegria divinas em Jesus Cristo provavelmente se referia à vida terrena, passada de nosso Senhor, à inocência de sua infância, à integridade de toda a sua vida em casa, à preparação que vinha fazendo em estudo solitário e devoção no trabalho de sua vida. Então acompanhe comigo aí. A sua condição espiritual, então, especialmente a sua atitude com seu Pai Divino, a submissão à sua santa vontade, a sua prontidão para empreender o que quer que essa santa vontade designasse. Não podemos esperar ter para nós a medida da complacência divina que foi possível na pessoa do nosso Senhor. E, no entanto, em nossa medida, nós podemos esperar ter e desfrutar o beneplácito de nosso Pai Celestial. Para nós pode haver perdão total de um passado pecaminoso, por exemplo, entristecidos com tudo que é culpado e descansando na abundante misericórdia de Deus. Em Jesus Cristo, somos livres e francamente perdoados, tão verdadeira e completamente perdoados, que nossas transgressões e falhas passadas são enterradas da vista do Supremo. Eles não se interpõem entre nossa alma e seu favor. São para ele como se não fossem.
os nossos pecados não nos tornam menos queridos ao seu coração paterno. Deus, examinando os nossos corações com consideração pura e benigna, vê em nós um verdadeiro espírito filial, um espírito de amor agradecido e de submissão alegre e de alegre consagração a si mesmo. Ele se alegra em nós com uma alegria divina e paterna. A satisfação divina com o nosso propósito para o futuro. Nossa intenção, se existe, de dedicar a nossa vida ao serviço de Deus e gastar as nossas habilidades, as nossas capacidades a serviço dos seres humanos. Veja no capítulo 3, no versículo 21 ao 38, o batismo de Jesus acontecendo aqui na prática e a genealogia de Jesus também apresentada aqui, como Lucas faz de uma forma singular. Das características gerais do notável ministério do Batista, resumidas como é para nós nos versículos anteriores, nós passamos agora ao exemplo mais notável de batismo realizado por ele. Esse foi o batismo de Jesus. Somos expressamente informados de que foi quando o movimento sobre João se tornou nacional, quando todas as pessoas se submeteram ao rito, com, é claro, as exceções farisaicas, que já observadas, que Jesus apareceu no Jordão para reivindicar o rito do batismo também. Nós aprendemos também do Evangelho de Mateus que João, a princípio, se opôs, sentindo uma incongruência no caso. Se lhe fosse permitido, ele teria trocado de lugar com Jesus e teria sido batizado em vez de ser o batizador. Passemos então às seguintes indagações. Vamos lá. Não perde o raciocínio, meu querido e querida, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Quais foram as razões de Cristo submeter-se a esse batismo de arrependimento? Jesus nunca teve consciência de pecado. Como mostra toda a sua vida e o seu testemunho expresso, ele nunca cometeu pecado. Por que então ele deveria ficar sob suspeita por meio de um batismo para o arrependimento? O caráter nacional do movimento ajuda-nos a explicar o ato de Nosso Senhor. As multidões que se submeteram ao batismo o fizeram na esperança de um lugar no reino do Messias. Mas como um reino de Deus, os impenitentes, imperdoáveis não poderiam ter lugar nele. Então o caminho deve ser encontrado para o perdão, purificação e penitência dos pecadores. A identificação de Cristo de si mesmo, portanto, no batismo com o povo foi sua entrega de si mesmo na medida do necessário para a realização dessa grande obra. E por isso, supõe-se que como os candidatos comuns ao batismo confessaram seus pecados pessoais, então Jesus provavelmente confessou os pecados da nação e das pessoas que esperavam esperançosamente por seu advento. Essa dedicação, além disso, implicava autossacrifício no devido tempo. O Messias se tornou voluntariamente o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. E João parece ter percebido isso por si mesmo. Foi, portanto, a dedicação mais sublime que a história registra. Foi uma dedicação de si mesmo 3 anos ou mais antes de sofrer a uma política que só poderia terminar em sua crucificação. Diz-nos o texto que Jesus estava orando durante a administração do batismo. E como Arnold Ardent, um certo autor, observa, em vez de João exortar Jesus a produzir frutos dignos de arrependimento, como ele havia feito com outros, é aqui simplesmente dito por Lucas: e Jesus orou. Ele orou com os olhos erguidos e por aqueles dons e graças que seu grande trabalho precisava. A sua oração foi por seus direitos na emergência de sua vida sacrificial. Buscamos a graça de Deus como uma questão de graça e por amor do Salvador. Ele buscou a graça e o dom
por uma questão de justiça simples, visto que estava se comprometendo a realizar o beneplácito do Pai na salvação dos pecadores. E agora temos que notar como o Pai respondeu ao seu apelo. O Pai lhe concedeu o dom do céu aberto quando se diz que o céu se abriu. Não devemos entender por isso apenas que uma fenda ocorreu entre as nuvens, para permitir que a pomba divina descesse esvoaçante, mas que o direito de Jesus de acessar a luz celestial e os segredos são reconhecidos. Foi a garantia de uma revelação perfeita da vontade do Pai nessa grande obra de salvação dos homens. Quaisquer nuvens que o pecado possa ter interposto entre o homem e Deus foram dissipadas no caso de Cristo, e como um representante sem pecado, ele é habilitado em luz límpida para cumprir seu dever na questão da redenção do homem. Era uma garantia esplêndida que Jesus em todos os eventos não desejaria luz no meio do dever. E se seguirmos o Senhor plenamente, também teremos tal abertura dos céus. O Pai concedeu-lhe o Espírito Santo na forma orgânica de pomba descendente. A nova criação é maior que a velha, e o material sem pecado sobre o qual a pomba divina teve que descer garantiu um resultado mais magnífico do que o mundo sensível oferece. A evolução sobrenatural aqui assegurada foi mais poderosa e mais magnífica do que a evolução na natureza. Agora, em relação ao significado do símbolo, nós somos ensinados que, primeiro, o Espírito Santo desceu em sua totalidade sobre Jesus. Outros homens recebem o Espírito em medida e, portanto, como óleo, como fogo, como água, como vento. Esses símbolos menores são suficientes para representar as nossas pequenas inspirações. Mas Jesus recebe o Espírito como uma pomba, um todo orgânico. O Espírito sem medida. E também nós somos ensinados que as graças semelhantes a pombas foram concedidas em toda a plenitude a Jesus. Assim como a pomba é o símbolo da inocência, da pureza, da nobre simplicidade, da mansidão, da inofensividade, da humildade, assim Jesus permaneceu ali, de posse do Espírito Santo, como a personificação completa de todas essas perfeições. E é da sua plenitude que todos devemos receber, e graça por graça. Sua é a inspiração perfeita, nossa é a inspiração mediada. Até onde podemos receber o Espírito? Vamos aguardar com oração a descida da pomba do Espírito em forma de pomba, e ela virá morar conosco mais uma vez. Terceiro, o Pai concedeu a Jesus a certeza da filiação. Agora, quando consideramos tudo que Jesus havia empreendido ao aceitar o batismo, ele certamente tinha direito a essa certeza de que, como filho, ele era agradável em toda a sua vida consagrada ao Pai. Foi sobre isso que ele recuou na crise solitária de sua história. Era o único consolo que lhe restava. E uma segurança semelhante pode ser procurada por nós se estivermos tentando seguir os passos de nosso Senhor. Será, no nosso caso, uma questão de graça gratuita e não de direito estrito, mas, em consequência, será ainda mais precioso. Muito provavelmente nós teremos horas solitárias em que seremos abandonados por supostos amigos e colocados em nossa coragem quanto à nossa fé no Pai sempre presente. Mas em tais momentos, a certeza de que nossa conduta tem agradado em alguma medida ao Pai e que Ele simpatiza conosco em nosso trabalho será o maior consolo terreno.
Se ao estudar para nos mostrarmos aprovados a Deus nos é negada qualquer outra aprovação, podemos sentir que o divino é autossuficiente. Jesus acabara de ser assegurado de sua filiação, segundo a história de Lucas. E agora o evangelista ele interpõe entre o batismo e a tentação a genealogia de sua natureza humana, elevando-a passo a passo até Deus. E o curso tomado é o inverso do de Mateus. Você pode ler aqui, entender nesse capítulo 3, ler a genealogia lá em Mateus também. Ele escreve para os judeus, Mateus, ele simplesmente começa com Abraão, desce até José, o suposto pai de Cristo, né? E assim ele cumpre todas as exigências judaicas. Mas perceba que Lucas, ele escrevendo para um público mais amplo, de língua grega, ele começa com Jesus, a pessoa todo importante, passa para Eli, pai de Maria, depois para cima, passa passo a passo, passando de Abraão para Adão, de Adão para Deus. Não é para estabelecer em primeiro lugar uma relação mais ampla com Jesus do que o preconceito judaico permitiria, para mostrar de fato que ele está relacionado pelo sangue com toda a família humana e contempla no espírito mais amplo de sua salvação. Em segundo lugar, a genealogia ela não implica claramente uma relação direta entre a natureza humana e Deus. O homem foi feito primeiramente à imagem divina. E esse fato fornece a base, a chave para a encarnação. O divino pode unir-se ao humano, pois o humano era originalmente a imagem do divino. E essa relação com Deus, essa centelha de divindade dentro da natureza humana, constitui ainda a principal glória do homem. Temos que notar também que alguns dos ancestrais de Cristo não eram muito dignos de crédito, como Tamar, Raabe. No entanto, isso apenas mostra que ele não devia nada ao seu pedigree, mas estava disposto a se relacionar com todos os tipos de pessoas para que pudesse se tornar seu Salvador. Regozijemo-nos, pois, na relação assim estabelecida entre o eterno Filho de Deus e a raça humana, e que essa imagem divina implantada inicialmente na raça humana tenha sua gloriosa renovação em nossa experiência individual. Eu até me emociono estudando a pessoa de Jesus. É um ser divino, nosso Deus, mas um personagem humano, histórico, real, intrigante demais. Quanto mais eu estudo, mais eu me fascino, mais eu fico impressionado, e é nessa jornada que eu te convido para você permanecer comigo, ver os episódios anteriores e continuar comigo. Ainda estamos no capítulo 3, tem muita coisa legal para a gente ver sobre a pessoa de Jesus. A gente pode aprender muita coisa e ser transformado pela sua palavra, pela sua história. Se encontra em breve. Um abraço, fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.